Pessoal, boa noite, eu me chamo Marilyn, sou psicóloga, atualmente estou como secretária do GEAFA, né, nessa atual gestão, e gostaria que o Sidney e a Melissa se apresentassem também para o pessoal que não conhece. Primeiras damas. Obrigada. Eu sou Melissa, também participo do GEAFA desde a sua fundação, desde 2010. E hoje eu sou Relações Públicas do grupo, então eu que respondo, muitos de vocês que estão aqui já vi que eu respondi pelo Instagram, sou responsável também pelas redes sociais do grupo, e sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar com todos aqui hoje. Boa noite a todos, né? Eu sou o Sidney, eu estou como presidente atualmente do grupo, né? Também estou desde o início, né, junto com a Melissa, com a Marli, e tivemos outras pessoas que também ajudaram a iniciar o grupo, lá em 2010, que hoje não estão mais, né, enfim. E é uma alegria ver agora aí a nossa sala, já estamos com 22 acessos, considerando que cada acesso a gente tem aí, às vezes, 2, 3 pessoas, né, ao mesmo tempo, então a gente tem mantendo sempre aquela média de um bom público que a gente costuma ter nas nossas reuniões, né? A gente está tendo também, em paralelo a outra reunião, que é com o grupo de pós-adoção, né? Nosso grupo continua firme lá, está bem bacana, e temos a ausência também agora do Leandro, né, que é o nosso advogado, que o pessoal, a maioria que conhece também, que ele acabou de ser pai, né? Está com um bebê agora de poucos dias em casa, então não está conseguindo dormir, está naquela lida inicial que é bem puxada, né? Então ele está mais afastado um pouco por enquanto, logo provavelmente ele já deve começar a participar de novo. E então, vou pedir para que vocês fechem os microfones, né? E a gente vai ao longo do encontro, né? Às vezes liberando a oportunidade para que vocês façam as perguntas, né? Junto com o que a Sara trouxer. Quem também tiver interesse em abrir a câmera, bem-vindo, né? Mas também quem não puder, tranquilo, né? Pode permanecer com ela fechada. No início ali a gente deu orientação, fazer esse novo recado, que as pessoas que estão aqui, que não colocaram o seu nome, né, e a comarca ali no chat, que coloquem para que a gente fique com a lista de presença da reunião de hoje. Então, o nome completo de vocês e a comarca de onde vocês estão atuando, né? Então, agora eu vou apresentar a nossa convidada, Sara, que é uma alegria imensa tê-la aqui conosco, né, lá de Uberlândia, né, e a gente descobriu que ela é aqui do Sul também, né, então é uma de nós também. A Sara, a gente já teve outros momentos, assim, de encontro, né, junto com no último encontro que o GEAFA fez, onde fez uma espécie de conferência na UFSC, né, onde a Sara esteve conosco, foi uma rica experiência de tê-la, com toda a bagagem que ela traz junto à adoção. A Sara, ela é formada em Direito, né, mas tem outras especialidades em terapia de família, então faz um trabalho bem bacana, e junto também com a questão da ANGAD, né, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, onde a Sara foi presidente da ANGAD na última gestão, e atualmente ela faz parte da diretoria, né. Então, Sara, como a gente já falou, né, e vamos reforçar sempre, tê-la conosco é sempre motivo de muito orgulho, né, por tudo que tu trazes, não só na tua bagagem profissional, mas como mãe por adoção também, né, acho que a gente lembra, como o Cid falou ali no interno ainda, as tuas falas ainda ressoam, né, e como continuar ressoando dentro da gente, assim, toda a tua experiência, teu carinho, teu amor pela adoção. Muito obrigada de novo por aceito do convite. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, pelas boas-vindas. Eu quero dizer que eu tenho um estagiário que está sempre comigo, ele já chegou, já está pronto para a palestra. Então, se de repente alguém aparecer aqui na frente da câmera, vocês já sabem quem é. É o estagiário. Engraçado, eu sento aqui para trabalhar, qualquer coisa ele vem, senta na cadeira do lado. Eu sento para dar uma palestra, para dar um treinamento, ele vem e fica aqui também. Ele vai co-construindo contigo.
Mas, gente, é muito bom a gente se reunir, né? Eu me sinto assim que é como se a gente fosse formando uma grande família da adoção, né? E a gente se sente em casa, né? E a gente sente saudade, agora essa pandemia chata, né? Atrapalhou nossos encontros presenciais, graças a Deus eles já têm voltado, mas uma coisa boa é que a gente aprendeu a usar o virtual também, né? E muitas vezes que a gente não poderia estar junto por causa das dificuldades de deslocamento, agora a gente consegue, porque a gente aprendeu a usar o virtual. E eu quero dizer que é uma grande alegria para mim poder compartilhar com vocês um pouquinho aqui nessa noite. E como foi falado, né, eu moro em Uberlândia, eu sou gaúcha, mas saí pequena do Rio Grande do Sul, fui criada em Brasília e já estou há mais de 30 anos aqui em Uberlândia. Então, assim, eu sou bem mineirucha. Meu sotaque já não tem nada de gaúcho, mas eu ainda entendo dialetos, eu sei o que é piá, o que é carpinha, essas coisas. Tá no meio. Mas eu sou casada com o Rodrigo há quase 27 anos já, 26 anos, e nós somos pais de 4 filhos, o Lucas, que tem 24, a Kelly e Kathleen, que são gêmeos, tem 20, e a Jéssica, que também tem 20. E a gente fala que os 4 foram adotados, porque todo filho precisa ser adotado, gerado no nosso coração também, né? Mas as 3 meninas vieram pelo caminho da adoção, né? Então, o Lucas, ele é meu filho biológico, vamos assim dizer, e as meninas nasceram pela adoção. Jéssica chegou quando estava com quase 4 anos, e as gêmeas chegaram quando estavam com 5 anos e meio. E assim a gente tem vivido essa aventura do maternar e do paternar, que eu falo sem sombra de dúvidas, que é o papel que mais nos traz alegria, mas também que mais nos desafia, não é verdade? A gente é puxado, espichado a crescer, a aprender o que a gente ainda não sabe, e a gente acerta, a gente erra, e depois a gente acerta de novo, mais na frente a gente vai errar de novo, e faz parte da caminhada, mas é muito bom a gente ser família, né? E num mundo onde muitas vezes as relações elas estão tão fragilizadas, né? Eu percebo que antigamente as relações pareciam que eram mais sólidas, era mais difícil da gente se separar, da gente arrumar uma treta, né? Como se fala hoje em dia, com alguém. E hoje eu acho que até a questão das relações virtuais, né? Elas têm trazido muita fragilidade nas relações. Então, eu sou seu amigo enquanto isso me interessa, mas se você tiver uma opinião diferente da minha, não me interessa mais, 1, 2, 3, não brinco mais. E com família isso não deve ser assim, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, porque a maternidade, a paternidade, essa relação entre pais e filhos deve ser uma aliança e não um contrato. E a aliança não se quebra, né? A aliança não deve ser quebrada. Então, eu queria começar a nossa fala com essa reflexão, né? Como estão as nossas alianças, né? Como estão as nossas relações e como que eu estou disposta a me aliançar com esse filho, com essa filha, com estes filhos, porque, com certeza, relações exigem flexibilidade, exigem que a gente saia da nossa zona de conforto, exigem aprendizado, vão nos trazer alegrias, mas também frustrações, decepções, tudo isso faz parte, mas tudo isso faz essa relação ser tão bela, né? Ser tão linda. E hoje me foi pedido para trazer um pouco para vocês a respeito de uma parte complicada do processo do adotar, né? Que é quando a gente tem que preencher aquela bendita ficha a respeito da criança que a gente quer adotar. E lá uma das perguntas é se a gente aceita crianças com doenças tratáveis, com doenças não tratáveis, e afinal de contas, o que é isso, como eu devo me preparar, como eu devo responder essa pergunta. Para começar, eu quero dizer que aquela ficha é caótica para todos nós, a gente se sente, assim, diante de uma
uma lista de supermercado para detalhar um produto, sendo que nós estamos falando do nosso filho. Então, é algo muito incongruente, é algo muito desconfortável, né? E antes pouco contemporâneo, né, Sara? Assim, né? É. Pouco atualizado, assim, é algo que precisaria de uma mexida, né? Uma modificada, assim. Até porque, para ficar, acho que quando tu traz a questão do elo, acho que é perfeito, assim, né? Porque se eu sou pretendente, o meu elo, vamos pensar assim na matéria mesmo ali, né? Um elo, um anel muito frágil. Como é que vai ter uma aliança com uma outra criança ou outro adolescente se o meu elo está frágil? Então, assim, eu preciso estar munido de informações, eu preciso estar refletindo sobre, para que esse elo, ou então quando somos dois pretendentes, para que quando venha esse terceiro elo, venha numa situação um pouco mais sólida, né? Exatamente, isso é extremamente importante. Eu sempre falo que quando nós somos dois, né, duas, nós precisamos estar muito bem conectados, muito bem acertados nesse elo que a Marilyn falou, né? Porque senão, veja bem, com a chegada de um terceiro, ainda mais de um terceiro que vem tão para dentro, né? Porque outro dia eu ouvi alguém falando assim: não, 3 meses com uma criança é muito pouco. Eu falei, o quê? 3 meses é muito tempo. Você já recebeu um sobrinho na sua casa por 15 dias, sem os pais, né? Então, primeira semana tá tudo até bem. Nossa, no que vai dando 10 dias, 12 dias, e ele já começa a ter comportamentos que você não está acostumado, que não são hábitos da sua casa, né? Então, 3 meses já pode ser muito tempo para criar muito atrito. Agora, você imagina quando a gente está trazendo alguém que é para sempre. Agora, é claro que é diferente, porque esse alguém vai ser nosso filho, mas esse maternário e esse paternário, eles vão sendo, essa relação entre pais e filhos, ela vai sendo construída e não se constrói rapidamente, não se constrói em 3 meses, se leva muito mais tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que construir é o vínculo. E quando a gente pensa, então, no perfil dessa criança que eu desejo adotar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é: existe o perfil para quando se engravida? Nós não escolhemos o perfil quando a gente engravida. Eu lembro que quando nossa primeira filha por adoção chegou, meu marido estava fazendo um curso nos Estados Unidos. E eu fui conhecê-la sozinha, né? E aí eu liguei para ele e falei, né, que tinha chegado nossa vez e tal. Naquela época ainda não tinha o Sistema Nacional de Adoção. Então ligaram dessa comarca aqui perto de Uberlândia. E eu falei para ele como que ela era, cor de pele, como que eram seus olhinhos, seu cabelo, como que ela interagia e tal, né? Mas eu lembro que eu falei para ele, eu falei, olha, eu não vou te cobrar, eu nunca vou te cobrar se você disser que você não está pronto a receber essa menina sem conhecê-la, mesmo sabendo que se a gente dissesse não, eles não poderiam esperar, eles iriam chamar o próximo da fila, né? E aí ele me pediu um tempo para ir lá, para orar, para pensar um pouco. Ele falou, nossa, tem 4 anos que a gente está nesse processo, e agora eu tenho que decidir em 15 minutos, porque o fórum está quase fechando. Né? E aí ele deu uns 5 minutos, ele me ligou e ele falou, Sara, eu não preciso ver a criança, porque quando a gente está grávida, a gente não vê. A gente não vê, a gente não sabe se é menino, se é menina, a gente não sabe se vai nascer grande ou pequenininho, a gente não sabe se vai ser da nossa cor ou se vai ser mais moreninho, porque vai puxar a um outro parente que às vezes a gente nem conheceu, a gente não sabe se vai se parecer com a gente ou com um tataravô com quem a gente nunca se relacionou, né? Ele falou, a gente não sabe se vai nascer saudável, se não vai nascer saudável. Ele falou, o fato é que a nossa filha chegou, a gente estava grávida, nossa filha chegou e ela é nossa, e pronto, né? E claro que foi aquela choradeira, né? Hoje eu consigo contar sem me emocionar, mas naquele momento eu fiquei, assim, a admiração que eu tinha pelo meu marido aumentou muito, porque eu falei, puxa, ele é um cara fantástico, né, de entender isso tudo, sem ter passado por todas essas preparações que hoje em dia nós temos o privilégio de passar, sem ter esses cursos preparatórios, né, naquela época a gente não tinha esse privilégio. Mas a questão da saúde é algo muito importante,
Por quê? Porque é uma das coisas que a gente precisa ver o que a gente dá conta, né? Então, eu não preciso, e nem devo romantizar as minhas decisões na adoção. Se você tem a possibilidade de fazer uma escolha, por mais desconfortável que isso seja, pare e pense, né? E pense calmamente. Você não precisa responder aquela ficha em 5 minutos. Você pode parar, pensar, avaliar e responder aquilo. E, de novo, para isso é preciso haver uma decisão em comum, se é um casal que está adotando. Né? Os dois precisam estar na mesma página. Se não, optem por aquele que dá conta de menos. Né? Então, vamos pegar pelo que traz menos demanda. Por quê? Porque, sem dúvidas, dependendo do perfil da criança, você vai ter que ter muito mais dedicação, muito mais tempo, muito mais demandas de acompanhamento médico, de acompanhamento de especialistas. Então, isso precisa ser colocado na conta. O primeiro ENAPA, né, que é o Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que eu participei, foi em Jundiaí. E o tema desse ENAPA era adoção, razão ou emoção? E, na verdade, a adoção é um equilíbrio, ela precisa ser um equilíbrio de razão e emoção. Geralmente, nós somos muito levados facilmente pela nossa emoção, quando estamos nessa expectativa, quando a gente está sonhando com o nosso filho e tal, e a gente está construindo esse caminho, mas existem momentos em que a gente precisa puxar o freio de mão, e a gente precisa trazer a razão de forma muito lógica, né? Então, da mesma forma que eu converso com casais que são mais velhos, né? Casais que já não são tão novos, eu falo, olha, pensa bem, uma criança pequena, ela vai exigir muito pique, né? Imagina uma criança que está lá com 1 ano e meio, 2, 3 aninhos, naquela fase onde a gente tem que ficar atrás, correr atrás o tempo todo. A criança está cheia de energia. Você vai dar conta, né, dessa ginástica? Eu lembro de um casal muito querido aqui da Ponte de Amor. A Ponte de Amor é o grupo de apoio à adoção do qual eu faço parte aqui em Uberlândia. E eles deram à luz a 2 filhos de 4 anos, aliás, um de 4 e um de 3, quando eles chegaram. O nome dos meninos é Samuel e Rafael. Meninos lindos, cheios de saúde, cheios de energia. Só que os dois, o Leandro e a Virgínia, eles contam isso no depoimento deles, eles eram bem gordinhos mesmo, quando os meninos chegaram. E os meninos chegaram numa fase ainda de muita energia, né? 3 e 4 anos, e os meninos corriam e tal, pá. E eles, a primeira coisa que eles perceberam, a gente vai ter que entrar para a academia. A gente vai ter que emagrecer e ir para a academia, porque ser pai e mãe é muito mais desafiador fisicamente até do que a gente imaginava. E eles emagreceram bastante. Então, a gente ria, a gente falava que usar eles de propaganda, né? Que ser pai ou mãe por adoção emagrece. A gente ia conseguir um monte de adepto. Mas é verdade, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, quando se fala, né, de doenças tratáveis podem ser doenças mais simples e tratáveis, e podem ser doenças mais graves e tratáveis, né? Então, por exemplo, quando eu falo de asma, bronquite, alergias, estrabismo, TDA ou TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, lábio leporino, todas essas são consideradas doenças tratáveis, mas que são doenças que não são consideradas tão complexas, tão graves, né? É claro que tudo depende do caso. Eu lembro de uma filha de uma amiga minha que deu à luz, biologicamente, né? A um bebê com um caso de lábio leporino, mas que era mais grave. Tem um outro nome, quando pega, eu esqueci o nome agora, quando pega também o céu da boca. Palatino, né? Isso, lábio palatino, isso mesmo. Então, já era algo mais complicado. E, na época, eles até foram para uma cidade no interior de São Paulo, que era referência para fazer essa cirurgia e tal. E, na época, isso me chamou muita atenção,
porque elas, as mulheres dessa família, é uma família que tem mais posses e que trabalham com moda. O marido dela é um médico bem voltado para questões estéticas, né? Então são mulheres muito bonitas, e onde a beleza tinha um peso a mais naquela família, entende? Até pelo padrão delas, pelo que elas trabalhavam e tal. E nisso veio o bebê que foi super bem recebido, super amado e tal, mas eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, para elas não deve ter sido fácil, né, encarar essa situação. Então, tudo isso a gente tem que pesar. Teve uma outra vez, exato, tem um peso emocional muito grande. Teve uma outra vez que nós tínhamos um casal aqui na Pontes de Amor, que eles eram um casal recasado, né? Então, ambos já tinham filhos do primeiro casamento. Os filhos já eram grandes. Só que o que acontecia? Ela tinha tido um filho que nasceu com um problema numa perna. Então, esse menino sempre mancou dessa perna, né? E ele sofreu muito bullying por causa disso, na escola e tal. E ela sofria muito com a dor do seu filho. E então, quando eles foram responder a questão das doenças, ela colocou: não, eu não quero nenhum tipo de doença, eu quero uma criança saudável, porque eu já sofri muito com a doença do meu filho, né? Porque a doença física dele trouxe muitas demandas emocionais, inclusive para ela, né? E aí o que acontece? Eles são chamados para adotarem uma criança, uma menina linda, uma menina de 2 anos e meio, e não falaram nada de nenhuma doença da menina para eles. Quando eles vão na primeira consulta com o pediatra, e essa menina já estava com eles há mais de um mês, há quase 2 meses, o pediatra fala, e sobre aquela questão daquele comprometimento que ela tem no gene número tal, aí ela travou. Ela falou, o quê? Comprometimento no gene número tal? Ninguém me falou nada disso. Como assim? Se eu soubesse, teria sido diferente. E ela assustou muito na hora. E aí o médico também travou e falou assim, seguinte, eu não falo mais nada enquanto a assistente social do fórum não estiver aqui com a gente. E ela saiu, sim, eles saíram desesperados de lá, e a assistente social me ligou, isso foi bem no começo da Ponte de Amor, e aí ela falou, Sara, você pode conversar com eles? Eles saíram daqui muito desesperados. Eu falei, claro. E aí eu liguei para eles, e ela estava assim, chorosa e tal. Eu falei, mas calma, qual foi o gene que ele falou? Aí ela disse o número. Quando eu entrei no Google, né, eu falei, olha, eu não sou médica, eu só entrei no Google aqui nesse gene que você falou, e o que está aparecendo para mim são questões respiratórias, que podem desenvolver bronquite, asma. Você vai devolver a sua filha porque ela tem asma ou bronquite asmática? Ela falou, não. Eu falei, então calma, né? Vamos conversar e tal. E aí a gente acolheu aquela família e tal, e percebeu que ela estava tendo uma hiperreatividade àquela situação, justamente porque ela tinha questões que ela tinha vivido com o filho dela, em que ela mesma ainda não tinha conseguido tratar aquela dor que ela viveu por causa de bullying que o filho sofreu por causa da questão da perna, etc, etc. Por fim, ficaram com a menina na época e tal. Então, nós precisamos olhar para nós, para as nossas próprias dores, para as nossas próprias resistências, de uma forma muito clara, muito realista, né? Quando a gente fala de doenças, sim, de doenças tratáveis, mas que são mais graves, a gente tem, por exemplo, diabetes, o próprio HIV, que hoje em dia já existe tratamento, mas sem dúvida é uma doença grave. Anemia falciforme, né? Então são doenças que são mais graves, mas onde existe tratamento. E o que são as doenças não tratáveis? Aí a gente tem as deficiências auditivas, intelectual, visual, paralisia cerebral, microcefalia e tantas outras doenças, onde não existe tratamento, né? E onde a gente sabe que o desenvolvimento da criança, ele é bem comprometido por essas deficiências.
A gente teve um caso interessante aqui em Uberlândia também, que eu gostaria de contar. Foi o nosso primeiro caso de busca ativa. Também lá no comecinho da Pontes, isso eu estou falando de uns 11 anos atrás. Uma psicóloga do fórum nos ligou e falou: Sara, a gente está com essa criança, ela tem deficiência auditiva. E nós já entramos em contato com mais de 30 pretendentes, na época era o Cadastro Nacional da Adoção, né? Do Cadastro de Adoção, e eles não aceitam porque ela tem deficiência auditiva. Será que vocês conseguem alguma família? E aí a gente disparou e-mails, e na época a gente nem tinha WhatsApp ainda, para os grupos de apoio à adoção e para pretendentes e tal. E numa mesma tarde, nós recebemos 14 e-mails de pessoas interessadas em saberem mais sobre aquela criança. E a gente falou, como que a gente vai agir agora? Bom, vamos fazer que nem faz no cadastro, vamos dar prioridade a quem respondeu primeiro. E pegamos o primeiro e-mail que tinha chegado para a gente. Olha que interessante. Era uma família de Sorocaba, né, do interior de São Paulo, que tinha acabado, fazia parte do grupo de lá, e tinha acabado de se mudar para Uberlândia. Então, eles estavam em Uberlândia. E quando perguntaram e tal, eu falei, olha, eu sei que a deficiência auditiva da criança não é total, ela é parcial. Só que o que acontece? A criança é pequena, já tem o aparelhinho auditivo, mas as crianças no abrigo não deixam ela ficar com o aparelho auditivo, porque aquilo parece um brinquedo, então as crianças pequenas vão lá e tiram, e arrancam e tal, e eles não estão tendo sucesso. Então, por isso, essa criança estava com 4 anos na época, mas ela ainda não conseguia falar, porque não conseguiram dar todo o estímulo necessário, né, apesar de que a sua deficiência auditiva não era total. Eles ficaram muito interessados, então a gente colocou eles em contato com o pessoal do fórum. Resultado, esse menino foi adotado por essa família, tão logo chegou em casa, conseguiu usar o aparelhinho, né, e logo foi sendo, e a deficiência dele não era algo assim, em torno de 20%, 30%, então ele conseguiu aprender a falar, conseguiu ser alfabetizado, e estava se desenvolvendo super bem, né. Então, para vocês verem como que é complexa, né, porque nós estamos falando de uma pergunta que é uma pergunta fechada, é de sim ou não, né, mas de uma situação que, na verdade, não é uma situação fechada, ela é uma situação muito subjetiva, né. Então, algo que eu acho importante da gente mencionar é que, seja qual for a sua resposta a respeito das doenças tratáveis ou não tratáveis, quando você for chamado para saber mais a respeito de uma criança, pergunte, já faça a sua lista de perguntas e pergunte tudo que você puder saber da criança é importante, tudo a respeito da família, porque, veja bem, a situação de saúde, ela muitas vezes tem a ver com questões genéticas, então é importante saber se havia alguma doença por parte dos pais biológicos, se havia algum transtorno, se havia algum transtorno de saúde mental, se algum dos pais tinha diabetes, se tinha alguma doença respiratória, enfim, qualquer coisa pode ser importante para você traçar as possibilidades do que seu filho pode vir a ter, né? E um dos momentos mais, aqueles que ainda não têm filhos, né, um dos momentos mais difíceis para a gente, quando somos pais adotivos, é justamente quando chegamos no médico. E ele começa a perguntar sobre se há, né, algum caso de problema cardíaco na família, de diabetes e tal, e aí a gente fala, olha, doutora, a gente não sabe, né, porque muitas vezes a gente não sabe nada. E esse é um assunto que a gente precisa conversar mais, que a gente precisa conversar muito mais com o Poder Judiciário, né, com as próprias unidades de atendimento, de acolhimento, desculpa, porque quanto maior for o banco de dados que a unidade de acolhimento, que o Tribunal de Justiça conseguir levantar
para a família adotiva, isso é muito, muito, muito importante para a própria criança e para a família adotiva também, né? Então, pergunte, faça perguntas, e se você tiver dúvidas, né, do quanto aquele quadro pode trazer impacto na vida da criança, o quanto pode, o quanto não, converse com um médico de sua confiança, converse com alguém do grupo de apoio à adoção, com uma psicóloga, talvez, se tenha a ver com doenças relacionadas às questões emocionais. Uma coisa que eu tenho falado muito, e que se fala muito pouco ainda no Brasil: muitos dos nossos filhos são gerados por mulheres usuárias de álcool e de drogas. E essas mulheres, elas não param de usar álcool e drogas durante a gestação. Muitas vezes elas nem fazem o pré-natal, né? Então, a gente precisa ler um pouco mais a respeito dos impactos, né, da síndrome alcoólica fetal, que pode, sim, e que muitas vezes é presente no desenvolvimento dos nossos filhos, e vai aparecer, muitas vezes não aparece quando o bebê é pequeno, mas ao longo do desenvolvimento isso vai aparecendo. Outra questão que é muito importante da gente trazer é o quê? As próprias rupturas de vínculos que essa criança vai tendo, ou a questão dela não ter as suas necessidades básicas atendidas desde o seu nascimento, ela vai criando uma visão de mundo, uma visão de si mesma muito comprometida. Por exemplo, eu estava agora, na semana passada, né, viajando com a Jodie Tucker, que é uma mulher que é uma referência a nível de adoção até mundial, e ela acabou de ter a segunda netinha. Ela estava lá junto com a filha dela, antes de vir aqui para o Brasil, cuidando da netinha. E aí ela mostra a foto da netinha, aquele bebê mais fofo, bochechudo e tal, e ela fala: olha, eu estava observando, né, a minha netinha, e olha o privilégio que ela teve. Ela tem um pai e uma mãe que a desejaram de todo o coração. Ela nasceu num hospital moderno, bem aparelhado. Se tivesse qualquer problema, eles tinham condições de cuidar dela, de oferecer tudo aquilo que ela precisava. Veio para casa, está sendo cuidada pelos pais, pelas avós, tudo aquilo, quando ela chora, ela é atendida, né? Então, ela está crescendo com essa ideia de que, nossa, eu grito e alguém me entende, me ouve, vem, atende a minha necessidade, né? Então, ela sabe que ela tem valor, que o mundo é um lugar seguro. Já os nossos filhos que nascem pela adoção, na maioria das vezes, eles não tiveram esse privilégio, não é verdade? Então, muitas vezes, as suas necessidades mais básicas não foram atendidas de forma satisfatória. E, com isso, eles têm essa tendência de crescer com uma visão bem diferente da netinha da minha amiga, né? Eles vão entendendo que eles não são tão importantes, que o mundo é um lugar difícil e que eles vão ter que lutar para sobreviver. Então, são paradoxos diferentes. E isso vai trazer uma diferença no desenvolvimento dessa criança. E nós, enquanto pais, vamos ter que construir agora esse lugar seguro com a chegada deles. A gente vai ter que voltar lá atrás, até nesse cuidado, né, do olho no olho que a gente faz no amamentar, dessa vozinha de bebê que a gente fala que é diferente. A gente vai ter que retroceder em algumas questões e reconstruir, juntamente com eles, alguma dessas questões. Marilyn, por favor. Então, eu estava ouvindo esses dias uma psicóloga falando, e é algo que a gente vem escutando, mas que desperta, assim, que quando a gente pergunta, né, quando a gente pensa em qual é a primeira necessidade de um bebê, né, se perguntasse isso para vocês, talvez alguns de vocês diriam que é o alimento, né? E aí ela fala assim, e se a gente coloca uma mamadeira de leite do lado do bebê, ele consegue se alimentar? Não, né? Então, a primeira necessidade de um bebê não é o alimento, é o vínculo. Ele precisa de alguém que vai lá e forneça o alimento, né? Que, como a Sara falou, que olhe no olho, que toque no corpo daquele bebê, que ele se sinta seguro, né? Que desenvolva um apego seguro. E que muitas vezes o que as crianças, né, que estão em instituições de acolhimento não conseguem ter esse olhar, o olho no olho tão próximo, assim como
eu estou olhando para um e eu estou olhando para 15, para 30, né? Então acaba tendo uma proporção diferenciada. Então essa questão da autoestima, né, Sara, que algumas crianças e adolescentes acabam desenvolvendo um pouco mais baixas, né? E que não é somente uma particularidade da adoção, né, gente? Acho que podemos falar que, e como, né, um termo assim, mas filhos biológicos também têm autoestima baixa, né? Mas é que é um olhar que a gente precisa estar vinculando, a gente precisa, que não necessariamente é algo com o adulto, mas é algo com a criança que ela vai precisar desenvolvendo ao longo do tempo a questão da confiança, né? Então, eu sempre digo assim, que o estabelecer confiança não é do dia para a noite, né? E é algo que, dependendo da figura materna ou da figura paterna que essa criança teve, ela vai encontrar, às vezes, na mesma figura, algumas dificuldades, né? Então, vamos dizer que se tiveram situações difíceis com a mãe, provavelmente a figura materna, né, na adoção, vai ser algo mais difícil para essa criança, né? Então, assim, precisamos falar sobre isso, precisamos conversar, como a Sara falou, olhar para as nossas dores, né, e também para os nossos traumas, e também poder elaborar tudo isso dentro da gente ao máximo possível, para que quando essa criança, esse adolescente chegue na nossa família, a gente esteja de alguma forma já elaborando tudo isso. Exatamente, muito importante isso que a Marilyn traz. Me fez lembrar até daquele teste, aquela pesquisa antiga do macaquinho, que colocava uma mãe de arame, né, e que tinha leite, uma madeira com leite, e tinha uma outra mãe, uma mãe felpuda, né, com uma toalhinha, que era mais aconchegante. E o macaquinho ia lá, tomava um pouquinho de leite e voltava e ficava agarrado na mamãe felpuda, né? Então, o quanto que essa questão do conforto, do afeto, do vínculo é importante, né, para o bebê, era um macaquinho bebê, né? Isso é a base de tudo, né? A base de tudo. Então, eu costumo dizer, né, que o amor, ele não pode, o nosso amor não pode ser um amor romântico apenas, né? Um amor de música sertaneja. Ele precisa ser um amor decisão. É um amor que, porque as pessoas olham, né? Nossa, você está casada há quase 30 anos, né? Já temos quase 30 de relacionamento mesmo. Ai, vocês parecem que se dão tão bem e tal. Claro, temos nossas felpas, né? Mas por que a gente se dá bem? Porque um dia eu decidi amar esse homem e ele decidiu me amar, né? E a gente está, assim, disposto a ir aparando as arestas e tem hora que eu sei que eu preciso flexibilizar, eu sei que eu não vou dar conta de mudar meu marido, então tem hora que eu preciso mudar as minhas expectativas, a forma como eu ajo, se eu quero ter um sim dele, eu vou ter que chegar de um outro jeito, às vezes, eu vou ter que segurar, às vezes, a minha ansiedade, o meu impulso, né? E com os nossos filhos também é assim, a gente vai ter que descobrir como que cada filho é. Cada filho é de um jeito, né? Como eu tenho o filho biológico e as adotivas, é muito comum as pessoas perguntarem: ah, Sara, mas você ama os 4 do mesmo jeito? Eu falo, claro que não. As pessoas, quê? Eu falei, claro que não, se eu amasse do mesmo jeito ia ser injusto, né? Um eu tenho que amar saindo para andar de bicicleta, o outro eu tenho que amar aprendendo a jogar um videogame, o outro eu tenho que amar colocando no colo, um eu tenho que disciplinar tirando o computador, o outro, se eu tirar o computador, não vai fazer falta nenhuma, porque ela não sabe nem ligar o computador, ela não gosta de computador, né? Então, a gente precisa aprender a amar cada filho de um jeito, né? E a se relacionar com cada um de um jeito. Mas a questão do vínculo é fundamental. E a gente vive numa sociedade, e isso tem tudo a ver com a questão da saúde da criança. E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de saúde física, a gente também está falando de saúde emocional. Veja bem, como que a gente avalia se uma mãe, se um pai é uma boa mãe, um bom pai, ou se eles são maus pais? Pelo comportamento dos filhos, não é? Se a criança se comporta bem, se ela vai bem na escola, se ela é uma criança sociável, ela sabe sorrir, dar bom dia, boa tarde, boa noite, ela brinca sem bater e tal, aí eles falam, nossa, você é uma ótima mãe, você é um ótimo pai. E aí tem uma amiga minha,
que já é bisavó, que ela fala assim, o nome dela é Dona Ruth, eu chamo ela de Tia Ruth. E ela fala, Sarinha, deixa eu te falar uma coisa, nem todo filho é mal educado, tem filho que é mal aprendido. Não é que o pai e a mãe não ensinaram, mas ele ainda não aprendeu. E o que acontece com os nossos filhos? Eles vão levar mais tempo para aprenderem algumas coisas. Porque primeiro eles vão ter que aprender que eles estão, de fato, num lugar seguro, onde nós não vamos desistir deles, aconteça o que acontecer. E isso, gente, não é uma questão que leva 1 mês, 1 ano, 2 anos. Eu vou falar para vocês, as minhas gêmeas de 20 anos ainda estão aprendendo que elas estão num lugar seguro. Agora mesmo, a gente está enfrentando um problema de saúde bem grave com uma delas, e ela precisou ser internada. E o maior medo que ela tinha era da gente desistir dela. Por mais que a gente tenha demonstrado ao longo desses 15 anos de convivência, o quanto que a gente está junto, que a gente é família, que a gente é para sempre, eu acho que nós somos, assim, muito presentes, que a gente até leva numa boa essa questão de sermos afetivos, de sermos afetuosos, mas de também trazermos com equilíbrio, limites, regras e tal, mas ainda assim, ainda dentro dela, ela ainda tinha isso, mas vocês não vão me deixar aqui? Vocês não vão embora? Eu falei, minha filha, claro que não, lógico que não, a gente está junto para sempre. E veja bem, são 15 anos de relacionamento. Eu não estou falando isso para assustar vocês. Essa filha demorou 2 anos para que ela conseguisse se sentir dentro da nossa família. Foi muito doído. Sabe quando você pede para a criança desenhar a família? Ela desenhava eu e Rodrigo de mãos dadas, Rodrigo é meu marido, né? Aí o Lucas de mão dada comigo e a Jéssica de mão dada com o Lucas. A Kathleen de mão dada com o Rodrigo, que é a irmã gêmea dela, o gato, o cachorro e depois ela. Ela estava mais distante de nós do que até o gato e o cachorro. Isso, assim, partia o nosso coração. Eu chorava. Eu falava, meu Deus, parece que a gente está semeando uma semente que nunca vai dar fruto. Mas dá. Uma hora chega. Só que a gente precisa estar muito firme nessa decisão de amar. A gente precisa estar muito decidido e acreditando mesmo que um dia vai dar resultado, né? Até que um dia eu tinha viajado no final de semana, porque eu estava fazendo uma pós-graduação em Goiânia, e quando eu cheguei, tinha um daqueles cartões que criança faz, pega uma folha de sulfite, dobra no meio, né, e faz um desenho, e aí o desenho era um coração bem grande, e ela tinha desenhado eu e ela, de mãos dadas dentro do coração, e aí ela colocou em cima, mamãe, eu te amo. Você é a melhor, M-E-L-I-O-R, a melhor mãe do mundo. É claro que eu chorei, assim, rios, né, quando eu recebi aquele cartão. E aquilo foi um processo, né? No começo do ano passado, eu precisei fazer uma viagem, só eu e ela, e nós ficamos durante muitos dias. Só eu e ela, e eu estava viajando de carro, então a gente andou bastante junto na estrada e tal. E ela não é muito de toque, ela sempre foi mais distante, assim, né? E aí eu estava dirigindo o meu carro, o carro que eu tinha naquela época era automático, então não precisava ficar passando marcha. Mas sabe quando você coloca a mão em cima do câmbio só para descansar a mão? E quando eu coloquei a mão ali, ela foi e colocou a mão dela em cima da minha. E isso, partindo dela, não é tão comum, porque ela não é muito de toque, né? E aí eu olhei para ela, ela falou, mamãe, eu quero te dizer uma coisa, você mudou. Aí eu falei, eu mudei? Como assim eu mudei? E ela disse, mamãe, agora você me entende, você me ouve, você consegue me compreender. Mamãe, você é a melhor amiga que eu tenho. O olhinho dela estava cheio de lágrimas e eu comecei a chorar também. E eu falei, filha, eu acho que nós duas mudamos. Né? Nós duas mudamos, porque a gente vai se mudando na relação. E isso precisa acontecer, né? Mas quem tem mais capacidade de
de ser transformado, de flexibilizar, somos nós, que somos adultos. Por isso é tão importante, quando a gente olha, né, para o perfil desse filho que vai chegar, a gente compreender aquilo que a gente vai dar conta. Por outro lado, e é claro, por exemplo, muitos de vocês devem conhecer a Susana Schettini, né, que é uma referência aí na adoção. Susana é psicóloga, já não era nova, já tinha os filhos adultos, né, já tinha mais de 50 anos, quando resolveu adotar, e ela tinha um perfil absolutamente aberto, e nisso chegou o Matheus para ela, um bebê que tinha tido paralisia cerebral. Então, o Matheus trazia muitas demandas, e iria trazer por toda a sua vida. E foi muito lindo de ver, assim, eu não vi na época, né, eu ainda não a conhecia, mas de ouvir o quanto que as filhas dela, que já eram adultas, também adotaram o Matheus e ajudaram a Susana, principalmente naquele primeiro momento, né, com todas as demandas que o Matheus trazia. Então, isso foi algo que a Susana colocou na balança. Ela falou, não, eu não estou sozinha nessa adoção. Eu tenho minhas filhas que já são adultas e que também querem adotar o Matheus, né? Depois ela vai e conhece o doutor Luiz Schettini, eles se casam, e ele também adota o Matheus de uma forma linda, né? Os dois têm uma relação maravilhosa. Então, a gente precisa fazer essas contas, né? Uma pessoa que trabalha muito, que é muito ocupada, que viaja muito a trabalho, que não tem condições de deixar esse trabalho, precisa colocar isso na balança, na hora de definir o perfil da criança que vai adotar. Não apenas a questão da saúde, mas também a questão da idade, né? Às vezes até a questão de gênero pode pesar, né? Então, são coisas que precisam ser bem avaliadas. Uma outra questão que me preocupa, que às vezes as pessoas não são bem instruídas, e saem marcando todos os estados do Brasil. Você precisa marcar os estados que você vai conseguir se locomover até lá quando você for chamado de uma hora para outra. Então, ainda essa semana eu conversava com uma amiga minha, ela falava, olha, a gente não ia ter dinheiro para comprar passagem de avião, eu sabia disso. Então, eu escolhi os estados que a gente podia ir de carro. Né? Então, estados onde a gente tivesse que viajar até 8 horas, mais ou menos, 8, 9 horas, a gente podia pegar o carro e chegar lá num dia. Então, esses foram os estados que eu escolhi. Né? São coisas que a gente precisa pensar. Outra questão é que, dependendo do perfil da criança que você está adotando, pode ser requerido que você fique até um mês nesse lugar. Né? Às vezes, eles colocam uma similaridade à adoção internacional. Então, você tem condições, você tem licença para tirar, você tem férias que você pode tirar, ou lá no seu trabalho as pessoas entendem, vão ter essa flexibilidade, né? Então, todas são questões que precisam ser bem avaliadas na hora de preencher essa ficha, né? Uma outra questão que eu queria trazer para vocês, e aí eu já vou fechando a minha fala e a gente vai abrir para perguntas. Eu nem sabia que eu ia falar tanto, estou falando muito. Gente, a vida, ela é cheia de surpresas. Então, por mais que a gente preencha a ficha, por mais que a gente pense, raciocine e tal, a gente pode ser pego de surpresas. Por exemplo, eu posso ter um filho biológico super saudável e depois ele ser acometido de uma doença que vai deixar sequelas, ou ele sofrer um acidente que vai deixar sequelas. Eu posso receber um filho adotivo que não foi detectada nenhuma doença até então, e depois a gente percebe que existe alguma questão de saúde. Uma coisa que eu quero falar que é comum de acontecer nas crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis, de lugares difíceis, onde já viveram traumas e tal, como os nossos filhos vêm, é muito comum, como eles vão desenvolvendo essa visão do mundo e de si mesmos, que é uma visão mais insegura, que essas crianças se coloquem num lugar de hipervigilância. Então, eles estão constantemente hipervigilantes. O que acontece? Quando eles vão chegando lá nos 5, 6, 7 anos, vem um diagnóstico de TDAH. Porque o que acontece? Quando eu estou com medo, né, e o hipervigilante, por que ele é hipervigilante? Porque ele está constantemente à espreita de que algo ruim pode acontecer. Ou seja, ele está com medo de que algo ruim possa acontecer. Então, ele está sempre na defensiva, né?
Quando eu estou com medo, a parte lógica, a parte de planejamento do meu cérebro, a parte de aprendizagem, ela é como que desconectada. Imagina, se alguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, mãos ao alto, isso é um assalto, o que você vai fazer? A gente não sabe como que a gente vai agir. A gente só sabe se a gente já passou por isso, né? Porque naquele momento a gente não consegue parar, raciocinar, planejar. Então, essas crianças, muitas vezes, é como se a parte lógica de aprendizagem, ela tivesse meio que desconectada. E então é muito comum dizerem, não, ela tem hiperatividade, ela tem déficit de atenção. E muitas vezes, e eu não estou dizendo que é para você ignorar esse diagnóstico, que não é para você ir mais a fundo, que não é para você fazer um tratamento, que eu sou contra medicamentos, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes esse diagnóstico ele também está relacionado a um transtorno de vínculo. Como não houve essa vinculação lá no início, quanto mais essa vinculação for construída entre vocês, pais e filhos, mais rápido essa criança vai conseguir desligar a chavezinha do medo, entende? Vai se sentir mais segura e vai conseguir responder de forma mais apropriada, porque ela vai conseguir usar mais essa parte lógica do cérebro. E veja bem, de novo, nós somos tentados o quê? A achar que essa criança não está aprendendo porque ela tem preguiça, porque ela não quer estudar, porque até então lá no abrigo não pegavam pesado com ela, e agora vamos lá, eu não vou abrir mão disso. Muitas vezes a gente quer colocar essa criança na melhor escola particular que tem na cidade, nem sempre a melhor escola particular que tem na cidade vai ser a melhor escola para aquela criança, porque ela vai conviver com crianças que são super desenvolvidas, super estimuladas, que já viajaram por um monte de lugar, que já viveram um monte de experiências que ela não teve. E ela pode se sentir muito diferente. Ela vai chegar falando errado, e as crianças lá falam tudo certinho. Então, tudo isso precisa ser contrabalanceado, né? Precisa ser muito bem pensado. Existem famílias que já têm filhos quando adotam, que às vezes elas vão ter que manter os seus filhos biológicos em uma escola e seus filhos adotivos em outra, e está tudo certo, desde que você esteja buscando o melhor para cada um. Né? Às vezes um vai estar numa escola particular cara e o outro vai estar numa escola pública. E não é porque você ama menos, muito pelo contrário, é porque você ama muito, você cuida muito e você está em sintonia com a necessidade daquela criança. Julgamentos da sociedade vão vir de um jeito ou de outro. Então, que não seja isso que vai influenciar na nossa decisão. Por isso que a gente está conectado com um grupo de apoio à adoção, que nos dá orientação, que nos dá essa bagagem, que nos dá esse acolhimento, é tão importante. Né? Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês, e eu queria, então, agora abrir para perguntas, para comentários. Até porque, né, Sara, se for esperar essa questão de não ser julgado, a gente nem adota, né? Porque daí o julgamento já vem até pelo fato de por que tu estás adotando. Né? Então, já começa bem antes, né? Por que você não espera para ter os seus mesmos? Você vai trazer problema dos outros para dentro da sua casa. Então, a Letícia colocou uma pergunta aqui no chat, né? Eu já vou te passar, Daniela, só um minutinho. Gostaria de saber se o autismo entra como doença tratável ou não. Ele entra como doença não tratável, Letícia, apesar de que o autismo nem é uma doença, né? Ele é um espectro, mas entra como não tratável. Ok? Mas, se não me engano, agora já existe algo específico para o autismo, não é, Marilyn? Você sabe me dizer? Não sou eu que estou orientando as famílias lá na Pontes, então eu não estou em contato com a ficha. Eu não tenho certeza disso, mas... Não tenho essa informação aqui não, Sara. Então, existem pessoas que já colocam uma observação específica de que são abertas, por exemplo, para adotarem crianças com síndrome de Down. Uhum. E eu creio que o autismo também você pode colocar a mesma observação. Entendi. Né? Mas converse isso com quem for te orientar direitinho quanto ao cadastro, né? Mas o autismo, eu sei que ele é considerado não tratável, porque é algo que existe, claro, os diferentes níveis de autismo, que é difícil de identificar logo no começo da infância, e existem vários
várias terapias, né, que são adequadas para o autista e tal, mas é algo que a pessoa nunca vai deixar de ser autista, ela vai aprender a lidar melhor, né, consigo mesmo, mas ela não vai deixar de ser autista, por isso é considerado não tratável. Ok? A Daniela, isso, ela até fez uma pergunta antes também, mas acho que ela já pode fazer, se forem duas, já podem fazer junto, Daniela, por favor, pode abrir o microfone. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Queria começar pedindo desculpas que eu não consigo abrir a câmera no momento. Na verdade, é a mesma pergunta, eu só queria complementar, assim, eu perguntei ali no chat, né, se você considera que questões financeiras também precisam ser levadas em consideração nessa resposta de doenças, né, dessas questões de saúde, né, doenças tratáveis, não tratáveis, porque quando eu me peguei pensando sobre isso, eu me peguei pensando que, ao adotar, né, eu gostaria de dar o máximo possível de qualidade de vida, né, para o meu filhos, enfim. E aí me peguei pensando em como fazer essa escolha, considerando essas questões de saúde, né, que às vezes envolvem tratamentos médicos, medicações, várias terapias, enfim, né, claro que a gente não sabe, né, os custos financeiros disso, mas a gente sabe que só o fato, né, de a gente receber uma criança, uma ou mais crianças, já nos gera, pelo menos inicialmente, a gente já precisa se preparar para ter um investimento financeiro ali, né, em receber essas crianças, essa criança com todas as, principalmente quem não tem filhos ainda, né, porque você vai precisar, né, de várias coisas para crianças que você não tinha, né, então já é um investimento, né, grande, e aí eu fiquei me questionando, na verdade, não tenho uma decisão tomada ainda sobre, ainda não fiz ainda não entrei no cadastro, enfim, estou nesse momento me preparando, mas já tenho isso bem definido, né, que eu quero me disponibilizar, né, me candidatar à adoção, só que essa questão da saúde, realmente eu fico pensando se é uma escolha só pensando na gente, na disponibilidade emocional, ou se essa disponibilidade financeira, ela também é algo que a gente precisa considerar, assim, não sei como é que você percebe essas questões. Daniela, obrigada pela sua pergunta, desculpa que eu não tinha visto ela aí no chat. A sua pergunta, ela não é tão fácil quanto ela parece. Eu tenho uma resposta politicamente correta e eu tenho uma resposta minha de verdade. Você quer ouvir as duas? Eu aceito as duas, eu acho que... A politicamente correta é que é dever do Estado suprir toda necessidade, né, de educação, de saúde, então o Estado deve suprir isso e você não precisaria se preocupar com isso. Infelizmente... Isso é uma resposta ou é uma piada? Eu estou falando que isso é o que tá escrito na lei, né? Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Então, pessoa física, Sara, eu respondo que sim, a gente precisa fazer essas contas, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito, assim, eu tenho uma postura muito positiva em relação à vida, e eu creio muito que Deus vai trazer suprimento para aquilo que a gente necessitar, quando a gente se abre para algo, certo? Mas eu também acho que a gente não pode ser irresponsável, né? Então, por exemplo, aqui em Uberlândia tem uma menininha que já está há anos para adoção, e ela nasceu com muitos comprometimentos. Então, ela tem uma mãozinha cerrada, faltam os dedinhos, ela tem dificuldade de mobilidade, ela tem que se alimentar por sonda, ela tem problemas cerebrais, são N as situações de saúde. Então, ela está numa instituição de acolhimento, que é uma instituição especializada em pessoas com graves problemas de saúde física ou mental. E eu lembro que ela precisava ser acompanhada, há um tempo atrás, por 25 especialistas, somando
médicos e terapias. 25. Eu falei, meu Deus, que família que vai dar conta disso? Porque uma coisa que ainda é injusta é o seguinte, gente, e é uma coisa que eu tenho brigado, e a gente precisa brigar por isso. A criança está no acolhimento, ela tem prioridade em todos os atendimentos. Inclusive, é muito mais fácil da gente conseguir parceria com profissionais. Quando ela chega na família adotiva, a família adotiva é vista como um milagre, a mágica que agora vai dar conta de tudo que aquela criança precisa, que ninguém deu conta antes, mas agora a família adotiva vai dar conta sozinha. E ela perde a prioridade. Muitas vezes perde parcerias de profissionais que falam agora, não, agora ela tem família, agora ela não precisa mais. Então, a sua pergunta, Daniela, é muito importante, porque eu não teria condições de ter uma criança, de oferecer para essa criança o que aquela unidade de acolhimento consegue oferecer a nível de terapias, de tratamentos físicos. Tá, mas aí a gente também tem que colocar na balança o que a própria Marilyn falou. Puxa, mas ela não tem uma questão de afeto e tal. Bom, tudo bem, mas no caso dela, se ela não tiver esses atendimentos, ela morre. Entende? É uma questão de vida ou morte. Isso sem contar que, apesar de serem muitos cuidadores, eles são extremamente afetuosos com quem está ali. Né? Então, talvez para aquela criança realmente seja melhor ela permanecer lá do que ela ser adotada por uma família que não vai conseguir oferecer o cuidado que ela precisa. Tem uma outra criança que foi adotada aqui em Uberlândia, até por uma amiga minha. Ele nasceu, um menino que nasceu também com vários problemas físicos e tal, e inclusive alguns cognitivos, mas na época não tinha como discernir os cognitivos ainda, porque ele era um bebezinho. E aí furaram a fila, né, e chamaram logo essa minha amiga, que é médica, pediatra, e trabalha na UTI pediátrica, né, e chamaram eles por quê? Porque ela conseguiria dar os cuidados, até mesmo em casa, que ele precisava desde o nascimento. E eu achei aquilo muito justo, não porque ela era minha amiga, mas porque se uma pessoa que não fosse médica, pediatra, né, fosse adotar aquele menino, ia enfrentar inúmeras dificuldades, né? Então, cada caso é um caso, e a gente tem que pesar, sim, essas coisas. Eu só quero ressaltar que, dependendo do caso, sem dúvida, estar em família é muito melhor. Por exemplo, quando nós conhecemos as nossas gêmeas, elas tinham 1 ano e 1 mês. Foi um processo muito louco, por isso que demorou, e elas só chegaram com 5 anos e meio. Quando nós as conhecemos, elas ainda eram soropositivas. E a gente foi confrontado com isso. E para nós, para mim e para o Rodrigo, naquele momento, o que pesou foi assim, gente, há um motivo a mais para elas precisarem de família. Se elas realmente forem HIV positivas, é um motivo a mais para elas precisarem do cuidado de uma família. Então, sim, nós queremos adotá-las, independente se elas negativarem ou não. Depois, elas negativaram, né? Mas, na hora, foi a nossa forma de pensar, entende? Mesmo sabendo que, claro, ia requerer mais tratamento e tal, e provavelmente maiores despesas, não sei se o município teria condições de suprir com tudo que elas necessitavam e tal, talvez no caso da AIDS até conseguisse. Mas é uma pergunta muito interessante, Daniela, e que eu acho que a gente precisa ser pé no chão, sim, e a gente precisa olhar para a criança, para o melhor interesse da criança sempre, né? Só complementar uma coisa que você respondeu uma outra dúvida que eu tinha sem saber que era uma dúvida minha. Eu sou psicóloga educacional, e aí na semana passada a gente foi solicitada para acompanhar uma criança para observar algumas questões lá na escola, enfim, referentes a uma criança que está numa instituição de acolhimento. E aí você acabou de responder uma coisa que eu não tinha me atentado, porque essa criança, ele tem acesso a toda a rede de saúde e assistência social do município, assim, todas as terapias que ele necessita, ele tem todo esse acompanhamento, assim, diferente de várias outras crianças que a gente encaminha, acompanha, enfim, e que a gente é solicitado, e que não tem, eu não sabia, e eu, claro, eu
inferir, assim, né, deduzir que por estar na instituição de acolhimento ele tinha mais esse fácil acesso, mas eu não tinha me atentado que é realmente pela essa questão de prioridade, que às vezes na instituição a criança tem mais acesso, né, a muitos tratamentos e atendimentos até do que fora dela, assim. E Só queria provavelmente, agradecer, porque você acabou me Imagina. respondendo uma coisa, assim, me esclarecendo uma coisa que era confusa para não, mim. eu quero até esclarecer algo. Se essa criança for adotada por uma família daí da sua cidade, provavelmente ela vai continuar tendo todos os atendimentos. O problema é que, às vezes, ela vai ser adotada por uma família que é de outra cidade. E quando essa família chega na outra cidade e vai buscar, aí essa criança já não tem mais a prioridade absoluta. Entende? E deveria ter. E deveria ter. No meu ponto de vista, deveria ter. Porque existem casos de devolução que acontecem por falta de apoio de saúde e tal, né? Por exemplo, adolescentes com graves transtornos de saúde mental, que às vezes precisam até de internação. São pouquíssimas as cidades que oferecem, no Brasil, um lugar adequado para receber esses adolescentes. E pior ainda, pouquíssimos os lugares bons. E aí eu estou falando até de clínicas particulares, é difícil de você achar bons lugares que atendem, que recebam adolescentes para internações. Né? E às vezes a família não dá conta, porque a coisa fica tão grave, e quando há devolução, muitas vezes essa conta da devolução é colocada toda em cima da família adotiva. Eu não quero defender família que devolve, devolução não deve acontecer nunca, mas a gente precisa ser mais cauteloso quanto a isso, porque às vezes se aquela família tivesse o apoio adequado, ela não desistiria do seu filho, né? Então são coisas que a gente precisa pensar. Não é pré-requisito, né, gente, assim, estar como pretendente a questão financeira, né, mas é algo que a Sara está trazendo de que, como uma vez eu acho que foi até no ENAPA de Blumenau, sabe, que foi trazida uma situação de um juiz que foi verificar a situação da família com relação à questão financeira por conta de um tratamento ortodôntico, né, odontológico que o adolescente precisava. Então, assim, né, não poderia, como você falou, teria que ser feito. Então, a família teria que ter essa possibilidade, essa disponibilidade financeira para poder auxiliar na saúde desse filho, né. A Karina trouxe ali, gostaria de fazer uma pergunta sobre busca ativa. Karina? Olá, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu tô com a câmera desligada porque eu tô com uma gripe muito forte. Tranquilo. Eu e o meu esposo, ele tá aí também. Ele tá no trabalho, então ele tá com a câmera desligada, eu acho. A gente já fez o curso, a gente já tá na fila de espera, a gente já tá, acho que mais uns 6 meses na espera. A gente tá morando em Florianópolis, ele continua morando no Rio, então ele vai e volta. Acabamos mudando para cá porque perdemos meu pai na Covid e a gente veio para cá para ficar com minha mãe, que ficou sozinha. Então, na nossa casa sou eu, minha mãe e o Rafael, o esposo. Então, estamos todos ansiosos esperando, e 6 cachorros, esperando quem é que venha. O nosso perfil é bem aberto, é de 0 a 6 anos, qualquer cor, qualquer... A princípio a gente pensou que era uma menina, depois a gente está aberto a irmãos e eu tive essa mesma sensação que vocês falaram quando a gente preenchia o perfil, que quando a gente engravida a gente não escolhe exatamente como são os filhos, né? Eu não me senti, eu acho que cada pessoa sente diferente, mas eu achei estranho escolher o jeitinho que eu queria que meus filhos viessem. Eu acho que a gente realmente tem um perfil mais aberto, eu tenho muitos sobrinhos, todo mundo se junta. Então, eu há muito tempo já olhava a busca ativa, já antes mesmo da gente oficialmente entrar, já ficava namorando alguns perfis, e agora que a gente tinha o cadastro mesmo, a gente entrou no perfil do Adote, e agora eu não lembro do próximo. E agora há 3 semanas a gente viu 2 meninos, a gente assistiu 220 perfis, eu acho. A gente saiu do celular, colocou na tela grande da televisão, a gente foi assistindo todos os perfis, aí a gente voltou para assistir tudo de novo.
e, e tinham 2 meninos que a gente realmente ficou muito, assim, a gente fica emocionado com todos os perfis, né? Uma ação estranha fazer isso, a gente brincou que parece um Tinder de criança, a gente vai procurar identificar, mandar um coraçãozinho ou não para uma criança que não é uma coisa muito natural. A gente sente culpa dos que a gente não mandou coraçãozinho, mas também a gente tenta ser um pouco, tirar esse romantismo, né? A gente tentar ser um pouco mais prático e pensar, tá, o que vai funcionar, o que não funciona pra gente, o que a gente aguenta fazer, eu tô sozinha uma semana durante o mês, então como que eu vou fazer? Resumindo a longa história, a gente viu esses 2 meninos que a gente mandou um coraçãozinho, e a gente depois descobriu que eles estavam na comarca da Bahia, a gente mandou os documentos que eram necessários, já no domingo para a segunda já estava tudo enviado, e na segunda mesmo eu liguei na comarca aqui para saber o que a gente fazia, como que funciona, porque a gente não sabia direito, e eles falaram que o nosso perfil era um perfil nacional, então aqui em Florianópolis eles dão preferência primeiro para encontrarem crianças do perfil aqui da região, porque a gente pode visitar, e por causa da fase do namoro, tudo mais. E eu perguntei, falei, mas a gente está no perfil nacional, né? A gente já desde sempre, a gente se dispôs a encontrar, viajar, ter esse acesso a passar um tempo com as crianças, se for necessário, e realmente não podiam dar muito mais informação para a gente, porque não podem dar informação das crianças, né? Não podem falar para a gente coisas que são secretas. Aí eu esperei 2 semanas, né? A ansiedade, descobri que eram 30 comarcas na Bahia, então eu não sabia qual comarca aqui que eu devia entrar em contato, ou se devia entrar em contato. E depois de 2 semanas eu consegui qualquer telefone no Google, a gente foi ligando, e no primeiro a gente conseguiu, eles acharam as informações, e foi até engraçado, eles tinham um nome, a gente já tinha o nome completo dos meninos que eles mandaram por e-mail, e eles falaram, a gente achou aqui no perfil, seu nome é Quando ela falou Maria, eu falei, não, meu nome é Karina. Eu percebi que alguém tinha entrado também, né, eu falei, qual é a probabilidade eu já estava 2 semanas falando isso, meu marido, não, é a gente que tá lá, porque eles já tinham saído do cadastro, a gente deve ter tirado porque a gente entrou com esse interesse e tudo mais, e resumindo foi isso, tem uma família já que estava, pelo jeito, na nossa frente, não sei qual que é o termo que a gente tem que usar em 2 semanas. Aí eu perguntei, eu falei, a gente pode fazer alguma coisa? Por favor, anote meu e-mail, meu telefone. E agora já passou mais uma semana e a gente está nesse meio do caminho. Assim, a gente faz alguma coisa, porque a gente tem consciência que é uma coisa que a gente aprendeu muito no curso, que foi muito impactante para a gente, é que eles buscam pais para as crianças que têm, não filhos para mim. Então, a gente tem essa consciência de que realmente, se tiver uma outra família melhor para eles, a gente não tem nem o que discutir, né? A vontade é de dizer assim, não vai ter mãe melhor que eu, mas né, a gente sabe que essa não é a realidade. A gente pode fazer alguma coisa? A gente deve? Então, Karina, provavelmente eles estão tentando uma aproximação com essa primeira família, né? Eu acho que para baixar a sua ansiedade, né, o que eu faria, se eu estivesse no seu lugar, era ligar lá e perguntar se eles realmente estão aproximando as crianças, se está dando certo, né? E reforçar que vocês continuam com interesse em adotá-los e tal, né? Infelizmente, nessa forma de agir, há muitas diferenças de comarca para comarca, há muitas diferenças das informações, se vão te passar informação, se não vão, né? Dependendo do caso, não sei,
Não sei se valeria a pena, às vezes, contratar um advogado lá no lugar para te representar, entende? Ir lá pessoalmente, saber um pouco mais do caso. Mas se eles estão em aproximação com essa outra família, e se está dando certo, então, provavelmente não vai dar certo para vocês. Eu sinto em dizer isso, sinto muito pelo seu pai, inclusive, queria dizer isso, mas eu prefiro ser bem realista para te responder do que colocar uma expectativa que não vai ser correspondida, né? Mas eu acho que assim, a gente saber, porque a gente fica sem informação, estava de 0 a 30 dias, então a gente não queria parecer afobado e ligar e insistir, mas também eu não queria deixar sem falar nada, porque é busca ativa, né? Eu tô achando que a gente tem que ativamente fazer alguma coisa. E a moça, eu percebi que ela não podia me dar muita informação, mas ela falou assim: pois é, se vocês estiverem muito apaixonados, aí ela parava a frase no meio. Estranho. Realmente, talvez você devia buscar tirar a busca dessa criança e procurar outra. Tem muitas crianças, mas aí eu fiquei no meio do caminho, sem saber se realmente a gente vai até lá, tenta achar quem é e manda um helicóptero, ou a gente espera e. Eu prefiro uma resposta que você realmente está me dizendo. Realmente, se tem já uma família na aproximação. Se vocês realmente querem jogar todas as cartas, contratem um advogado lá, entende? Passem uma procuração para ele, pede para ele ir lá sondar o que está acontecendo. Faz sentido. Cuidado, tá? Cuidado, pega um advogado bom, porque tem muita gente que extorque em situações como essa. A gente até brincou assim. O Rafael depois falou, será que ela está pedindo uns 50 para a gente mandar uns 50 para... A gente ficou... Espero que não. Aí realmente, né, não... Mas eu não percebi maldade mesmo no que ela estava falando, mas eu parecia que ela não podia me dar informação, mas a gente ficou no meio do... Então a gente... Mas a gente melhor quer invadir o às vezes tem segurança mesmo da profissional. Isso, né? Segurança, e acho que vale essa insistência, assim, né? A gente fala que tanto para as comarcas aqui quanto para as comarcas de fora, se mostrem, como a Sara falou ali no início, façam todas as perguntas, façam um checklist, né? Elas estão ali, né? Claro que a gente sabe a quantidade de demandas que se tem ali, né? De várias vertentes, assim, que as técnicas têm, mas acho que essa comunicação, essa insistência não vai cair mal, né? Acho que vai cair bem. Eu acho que uma outra coisa também poderia entrar em contato com o próprio grupo de adoção da região, se tiver, né? Até para uma indicação, olha, a gente tem um advogado que entende do tema, que trabalha com isso. Acho que ajuda bastante também, porque a gente sabe que existem diversas vertentes, né, dos advogados que trabalham com diversos caminhos diferentes, assim, e tem alguns que são muito ligados nessa área da adoção, conhecem o processo, sabem como funciona. Então, acho que o grupo de adoção sempre tem alguém que possa recomendar, assim, para poder pegar uma pessoa, se for esse o caso, obviamente, né, mas, assim, alguém que pelo menos conheça do tema e saiba os caminhos corretos, né, para buscar. Isso é bem importante, Melissa. Outra questão é que a própria OAB local pode te indicar também. Se você não conhecer ninguém, você pode ligar na OAB, explicar o caso e perguntar se eles indicam algum advogado de família que esteja habituado já a lidar com a adoção. Obrigada, agradeço. E faz sentido isso mesmo, a comarca daqui, a gente espera o tempo delas aqui ou a gente tenta fazer uma... A gente não tem muito que a gente possa fazer, né? Nesse caso específico, sim, mas no geral é esperar mesmo, né? O que eu não sei se você já colocou o nome de vocês na busca ativa da ANGAD. Não, você está em Florianópolis, você falou? Sim. Florianópolis está dentro da busca ativa? Tá, não está? Então, o próprio grupo de apoio à adoção, a gente sabe que... eles podem te orientar, depois procura o pessoal aí no privado, e vocês podem entrar na busca ativa da ANGAD também, que é outra busca ativa que é séria, e que também pode trazer bons resultados. Cuidado com buscas ativas de grupos de internet e tal, tem muita gente fazendo muita confusão. Então, eu deixo assim, um sinalzão amarelo bem grande quanto a isso. Tá bom, tá bom? Obrigada pelo auxílio. Imagina.
E temos uma última pergunta, né? O nosso horário está aí, né, quase encerrando, então, da Vanessa, pode ficar à vontade, Vanessa. Oi, tudo bom, pessoal? Olá, Primeiramente, boa Sara, noite. que prazer te ouvir. Assim, foi uma bênção. A gente crê que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente chega na última etapa e tem que escolher o perfil, a gente foi para Deus e falou: Deus, como classificar qual que é a categoria, qual que é a idade? E a gente foi muito fiel e tirou o romantismo. Até quando nós daríamos conta? Então, a faixa etária, nós estamos na fila por 2 meninos. Carinhosamente, nós chamamos ele de valente e corajoso, porque nós olhamos eles dessa forma, oramos por eles todos os dias. Mas, assim, está sendo muito rico. Obrigada, Geafa, por promover isso. Nós estamos muito felizes por esse momento. Mas a gente ficou com dúvida, né? Duas perguntas. A primeira, as crianças que estão hoje na busca ativa, são as mesmas crianças hoje que estão também na fila, onde a gente está lá no Cadastro Nacional de Adoção, ou não? São filas distintas. E a segunda pergunta é para o maridão aqui. Então, olá pessoal, boa noite. A segunda pergunta era, o que é, na realidade, o que é a busca ativa? Porque a gente já teve uma informação, aí depois a gente teve outra, e a gente fica um pouco sem saber exatamente o que é essa busca ativa. E a gente vê que vocês realmente detêm essa informação, têm esse conhecimento, e a gente que se sente mais confiante ouvindo de vocês. Joia. Obrigada, viu? Obrigada, Vanessa e esposo, não sei o nome dele. É o Fábio. Muito obrigada e parabéns pela postura de vocês aí de já chamarem, né, os filhos de vocês com esses nomes que vocês já profetizam, né, muito bom isso. Obrigada pela gentileza também, pelo carinho. Então, as crianças que vão para a busca ativa, sim, são as mesmas que estão no Sistema Nacional de Adoção, porém são aquelas que está se tendo dificuldade de encontrar famílias dentro do sistema para elas por causa do perfil, porque são mais velhas, porque são grupos de irmãos, porque são crianças com doenças, entende? Então, são as mesmas crianças. Então, elas não são tiradas do Sistema Nacional de Adoção quando elas vão para a busca ativa. E a busca ativa, o que ela é? São sistemas que são formados que devem ser formados de forma legal, né? São redes que conversam entre si e que têm acesso às famílias que já estão habilitadas para adoção. Então, fazem o cruzamento de dados entre essas crianças que já estão habilitadas, já tiveram a destituição do poder familiar, né, estão aptas a serem adotadas, e essas famílias que têm um perfil mais amplo para adoção. Entende? Se você parar para pensar, o sistema, agora ele até está mais flexível, mas ele ainda é um sistema de informação, né, de TI. Então, ele não consegue pensar, ele não consegue flexibilizar em nada. E muitas vezes, quando você entra num site como o A.dot, que a nossa amiga que estava falando antes, a Daniela, né? Ou quando você entra na busca ativa da ANGAD, você tem acesso, aliás, a Karina, desculpa, troquei os nomes, você tem acesso a verificar crianças, e às vezes o seu perfil era até de 2 irmãos, vamos supor, e nisso você vê um grupo de 3 irmãos, você fala, não, dou conta, ou você queria adotar uma criança, você vê 2 irmãos, você fala, não, me interesso e tal, ou a questão da idade, há uma pequena diferença e tal. Então, os sistemas de busca ativa, eles permitem isso. Então, por exemplo, no sistema de busca ativa da ANGAD, nós temos um grande grupo no Telegram, onde há pessoas do Ministério Público, dos tribunais de justiça e dos grupos de apoio à adoção. Então, lá são colocadas as crianças e adolescentes que aquelas comarcas estão tendo dificuldade para encontrar famílias para elas, e isso é repassado, então, para os grupos que conhecem as famílias, né, que têm um perfil mais amplo, têm essas famílias cadastradas, então apresenta essas crianças para essas famílias e muitas vezes dá esse matching, né, e aí uma vez que a família fala, não, eu quero saber mais dessa criança ou dessas crianças, aí eles são encaminhados, então, para a comarca daquelas crianças, e a comarca vai fazer, então, o andamento
de tudo. Então, basicamente é isso, mas a Melissa colocou o link aqui da Buscativa no portal da ANGAD, e é bem importante vocês entrarem lá, darem uma lida, lá tem todos os critérios de Buscativa, para vocês entenderem melhor como que funciona, tá bom? Perfeito, Sara. Obrigada. Que Deus Obrigada, abençoe. sucesso, Deus abençoe vocês. Amém. Não é fácil, né? Eu sei que está todo mundo aqui, não é fácil permanecer, que às vezes a gente entra no portal e vê que a posição na fila não muda, mas a gente tem que ter bom ânimo. E eu penso sempre assim, que a gente fala, a gente está tendo um tempo único de se preparar para ser pai e mãe. Ah, não é... Assim, a gente sabe que do dia para a noite a nossa vida vai mudar. O telefone vai tocar e a gente vai buscar os dois. Então, a gente está tendo um tempo único da gente se preparar para ser o pai e a mãe que eles pedem a Deus em oração, ou no choro, ou na angústia, nos momentos de alegria. Vamos ter bom ânimo, gente. Nosso telefone vai tocar e a gente vai viver. A gente vai estar aqui celebrando, porque os meninos vão chegar. É isso aí. E eu quero até, assim, já me despedindo de vocês, né? Eu quero deixar uma dica para vocês aqui. Eu vou colocar um link. Espera aí, gente. Estou entrando aqui para pegar o link certinho. A gente colocou no site da Pontes de Amor um curso em EAD que é muito rico para essa fase de preparação, ou mesmo para aqueles que já adotaram. Foi aí na minha mensagem? Foi. Uhum. Então, a gente criou essa aba do Criança em Foco, e a primeira... Perdi vocês, cadê? Fechei a minha câmera aqui, não. Tá. Achei. Me perdi aqui nas abas. E então, esse primeiro curso que a gente disponibilizou é justamente instrumentalizando esses pais, cuidadores, profissionais que lidam com crianças que vêm de histórias de lugares difíceis, a terem uma relação legal que vai propiciar o desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente. Então, vai lá, faz em 4 horas, você faz no seu tempo, tem até um certificado no final para quem fizer o curso todo, e pode divulgar essa vontade, porque é absolutamente gratuito e é um material muito rico. Então, eu recomendo mesmo para vocês. E muito obrigada por me receberem com tanto carinho, viu? Eu espero em breve poder estar pessoalmente aí com vocês, porque eu sou chegada nesse abraço, nesse toque. Com certeza, que não faltem oportunidades, né, Sara? De novo, muito obrigada. Né, a tua fala, falas com a cabeça, mas a questão da razão e da emoção, tu fala com os dois, né? Tu traz para a realidade, tu puxa, né? E traz o lado não romântico, né? E ao mesmo tempo traz esse coração, né? Que abraça, a gente se sente abraçado por ti na tua fala, assim, né? Então, agradecemos muito pela tua parceria, pela tua disponibilidade de estar num domingo à noite com a gente aqui, né? E como tu falaste no início, que a gente aproveite da melhor forma essas pontes aéreas aí que são virtuais, né? E que nos facilitam ter você aqui conosco hoje. E a gente quer pedir para que a gente faça uma foto, já que a gente não tem uma selfie assim presencial, a gente sempre faz, Sara, no final, para quem puder abrir as câmeras, né, para a gente fazer um print da tela, que já fica como nosso selfie, e já aproveitando também quem não colocou seu nomezinho na lista de presença ali no chat, que faça isso para a gente ter esse registro. Melissa, tu fazes ou eu faço? Faço. Eu só queria relembrar também do nosso próximo encontro, né, presencial, que vai ser o nosso Café com Adoção. No dia 21, vamos ainda disparar o convite para todo mundo. Não vai ser um evento aberto, porém todos que estão participando aqui da reunião estão convidados, né, a participar conosco. Vai ser um momento muito bacana, né, de troca, de conversa, de confraternização, em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, mas também um momento da gente se encontrar, né, da gente conversar pessoalmente, que é tão importante, né, e a gente tem retomado isso esse ano. Sara, a gente ficou 2 anos só no online, depois da pandemia, e agora, esse ano que a gente voltou a ter encontros presenciais, e a gente está fazendo ainda, mesclando, por esse motivo, né, trazendo ainda pessoas como você, como outras pessoas que a gente conheceu, que são tão incríveis, assim, e que podem estar conosco nesses momentos virtuais aí, mas tão ricos e tão importantes para o grupo também.
Então, queria deixar aqui também o nosso agradecimento, nosso carinho, nossa gratidão aí por essa participação que foi tão bonita. Obrigada. Vocês sabem que hoje eu só consegui estar aqui com vocês porque a gente está no virtual mesmo. Hoje de manhã eu estava no pronto-socorro, gente, tomando remédio, porque eu estou com um problema no ciático, na coluna, que está me incomodando muito, muito, muito. E eu estava lá e pensando, gente, aí eu vim dormir a tarde inteira, porque os remédios dão sono, né? Coloquei o despertador para 10:50. Sim. E graças a Deus, assim, foi possível da gente estar junto, né? Melhoras, então, né? Obrigada, E obrigada. agradece ao estagiário também por ter participado. Já ficou bem comportadinho, né? Ficou bem comportado, estagiário. Obrigada, gente. Um grande beijo. Obrigado, Sara. Valeu, hein? Gente, vamos fazer então nossa selfie. Quem puder abrir a câmera, se quiser, obviamente, né? Tenha vontade, mas eu vou fazer agora, tá? Vamos lá? Um pouquinho. Deixa eu só preparar aqui que eu vou ter que abrir para poder colar, para ver se deu certo, né? Porque às vezes não dá certo e a gente perde o time. Só um minutinho. Pronto. Gente, segue a gente, Maravilha, segue a Ponte de Amor, a gente está sempre postando coisa legal, tá bom? Eu estou no Instagram também, se quiser me seguir, Sara Vargas, Sara Vargas. Obrigada, Sara. Bom domingo para todo mundo, boa semana. Obrigada, gente. Um abraço. Até o Café com Adoção, dia 21 de maio. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada.